eu vou te ensinar como que você pode melhorar o seu posicionamento diante das câmeras, mesmo que seja para gravar um Reels para o seu negócio e divulgar o seu trabalho. Afinal de contas, é com isso que você paga as suas contas, né? Você vai ter vergonha de divulgar o seu trabalho? Comigo não. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, aqui no Comunicólogos eu te ensino educação midiática com pluralidade de saberes para a sua autonomia, mas também te ensino a criar conteúdo a partir das suas próprias referências, já que eu trabalho como social media. No vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas que podem te ajudar a destravar sua desenvoltura, o seu posicionamento diante das câmeras. Essas técnicas eu aprendi na faculdade de jornalismo, algumas eu acabei desenvolvendo sozinha, né, enquanto eu desenvolvia as minhas próprias técnicas para gravar vídeo. Percebia certas dificuldades no meu dia a dia aqui no Comunicólogos mesmo, tá? E a partir disso eu comecei a desenvolver técnicas que serviam para mim, que de alguma forma me ajudavam a avançar melhor no roteiro dos vídeos e a me posicionar melhor. Então chega de enrolação e vamos logo para a primeira dica. Fale olhando diretamente para a câmera. Se você vai gravar com o seu celular, geralmente é com o celular, se o seu celular ele tá virado para você, não fica olhando para a tela, não fica se vendo, olhe diretamente para a câmera. Por quê? Porque a câmera é como se ela fossem os olhos do seu público. E quando uma pessoa fala olhando no seu olho, gera uma conexão, gera um impacto. Quando ela não está olhando para o seu olho, tá aí olhando para qualquer lugar, ela tá desviando o foco, parece que a pessoa não tá prestando muita atenção. Eu vou falar mais essa parte assim de gerar conexão, porque é o que eu acabo priorizando mais nos meus atendimentos com o cliente, porque eu acredito que a gente não compre de quem não impacta a gente de alguma forma. Então, quando você fala olhando nos olhos, você gera um impacto um pouco maior. Então, com gravação de vídeo é a mesma coisa. Fale olhando para o seu público, e o seu público está aqui, não aqui na tela do computador. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum que os jornalistas ou em faculdade de jornalismo a gente seja instruído a falar o famoso 3, 2, 1 antes de iniciar uma gravação. Por que esse 3, 2, 1 ele é importante? Por que ele ajuda de alguma forma? Bom, basicamente ele te ajuda a concentrar em relação à matéria, em relação ao posicionamento no vídeo. Então é uma forma de você já ir acostumando com a ideia de vou me posicionar, vou falar agora. É importante para quem está gravando, mas olha, para quem está editando, eu pelo menos fico muito feliz quando eu vejo esse 3, 2, 1 sendo falado, porque eu consigo ter mais espaços para fazer os cortes mais definidos do vídeo. Dessa forma fica mais fácil de eu identificar aonde eu preciso cortar no vídeo, porque tem um certo respiro. Enfim, mais um recurso aí que pode te ajudar de alguma forma. Terceira dica, sempre pesquise o assunto que você vai falar. Por mais que você seja expert na sua área, por mais que você conheça muito bem daquilo que você está tratando, do seu produto, sempre dê uma pesquisada, sempre deixa uma colinha ali também com as suas referências, porque é importante você saber daquilo que você está falando, é importante você entender aquilo que embasa a sua fala, para que você se sinta confiante na hora de fazer as gravações. Além disso, né, evita vários enganos ou inverdades, né? Inclusive, se você quiser uma dica aí nessa questão de processo de pesquisa, eu tenho um vídeo aqui no Comunicólogos que eu falo sobre como que a pauta jornalística pode ajudar as pessoas a estudar. O vídeo ele é voltado, né, para pessoas no ensino médio ou na fase pré-vestibular, enfim. Mas é um vídeo que fala sobre processo de pesquisa. E quando a gente faz essa parte da pauta e vai se familiarizando com a estrutura dela, a gente percebe que o processo de pesquisa ele fica muito mais rápido. Então eu recomendo esse vídeo para quem tem interesse e quer se aprofundar mais no assunto. A quarta dica agora, que é muito parecida com a dica anterior, é você preparar o que você vai falar. Qual que é a diferença entre a terceira dica e essa quarta? A terceira está muito mais direcionada a você reforçar as referências daquilo que você já tem, ou então pesquisar coisas novas para agregar novos argumentos durante o vídeo.
E aqui é mais em relação a roteiro mesmo. E aqui eu gostaria de dar duas opções. Primeiro, você pode preparar um roteiro exatamente com as falas que você vai falar no vídeo. E a outra opção, que é a opção que eu uso, que eu acabo preferindo, que é a de você fazer um roteiro de tópicos, não necessariamente com frases que você vai falar de maneira completa e precisa decorar, mas com referências daquilo que você gostaria de transmitir no vídeo. Por que que eu, pessoalmente, prefiro o modelo de tópicos do que o modelo de roteiro? Porque eu não sou boa em decorar frases. Gente, eu tenho dificuldade de decorar texto e quando eu preciso decorar alguma coisa, eu já sei que eu não sou boa, eu começo a ficar insegura, eu começo a me embananar, o processo demora mais do que deveria. Então, assim, não é eficiente pra mim. Eu gosto de sentir que eu tenho liberdade pra falar aquilo que eu quiser falar. Mas eu também preciso deixar anotado, porque, gente, eu sou boca de sacola. Se me deixar, eu vou ficar falando o tempo todo. Então, assim, o roteiro de tópicos, eu acho que ele acaba dando um limite saudável pra mim, onde eu consigo conduzir e eu também consigo lembrar daquilo que eu quero transmitir no vídeo. Então, se você é uma pessoa que também tem essa dificuldade de decorar texto igual eu, talvez o roteiro de tópicos possa ser uma boa alternativa. Mas se você é uma pessoa que prefere ter as falas estruturadas, porque você tem essa facilidade de decorar, ou até mesmo acha que você pode se perder assim nos assuntos se você não tiver as coisas extremamente bem definidas, você pode usar o roteiro, mas eu acho importante falar que sempre tem opções e você sempre também pode criar opções que sejam efetivas para você, né? Tem gente que usa TP, o teleprompter lá e fica lendo as frases. Enfim, né? Tem diversas opções aí que você pode utilizar. Outro detalhe importante que é o posicionamento da câmera, que inclusive é uma coisa que eu errei recentemente aqui no Comunicólogo. Foi mês passado, não, mês retrasado, eu gravei um vídeo e esse vídeo ele tava na vertical, o posicionamento da câmera, porque a minha ideia era que esse vídeo saísse no Instagram, só que ele ficou muito longo. E aí eu tava tentando cortar o assunto e eu via que tava perdendo um pouco do sentido. Então eu achei que seria melhor colocar ele no YouTube mesmo. Ah, mas não ficou no formato adequado. Antes feito do que perfeito, né? Mas qual que seria o certo de ter sido feito, né? Primeiro, eu planejar fazer conteúdos mais curtos pro Instagram. E a outra alternativa também é sempre que for gravar vídeos mais longos, que sejam mais complexos, grave nesse formato aqui do YouTube, o formato wide, 16:9, porque eu pelo menos considero, na minha experiência de produtora de conteúdo, que esse é o melhor formato pra gente poder cortar os vídeos, porque fica legal pra gente cortar ele quadrado, fica legal pra gente cortar ele na vertical, fica legal pra deixar aqui em wide do YouTube, então tem mais diversidade de tamanho. Eu tenho mais dificuldade de cortar, de transformar em wide, por exemplo, que é o formato aqui do YouTube, um vídeo que tá no formato vertical, ele sempre fica meio esquisito, o quadrado também. Então, se você vai postar conteúdos em diversas mídias diferentes, então, por exemplo, vou postar um vídeo no YouTube, mas eu quero também alguns cortes para postar no Reels ou para postar no TikTok. Grava ele nesse formato, sempre deixa esses espaços assim de respiro, tipo aqui nas laterais, porque dessa forma vai ficar muito melhor na hora de cortar o conteúdo para as redes sociais. Agora uma dica para nós pessoas que ficamos com um pouco de nervosismo na hora de gravar, né? Eu tinha uma professora na faculdade, a Flávia Martelli, que falava que sim, a câmera intimida um pouco. E eu concordo, a câmera intimida. Mas a parte boa é que tem uma solução. É só uma questão de costume. A gente tem que se acostumar com essa coisa esquisitinha que tá aí encarando a gente enquanto a gente está falando sozinho. E tá tudo bem. E uma dica para lidar com esse nervosismo, né? Porque, enfim, esse nervosismo em muitos momentos vem: nossa, será que eu vou conseguir falar o texto direito? Será que a dicção vai estar boa? Será que a minha voz vai estar boa? Enfim. E uma coisa que facilita tudo isso é falar de uma maneira um pouco mais pausada, é falar de uma maneira um pouco mais devagar. Porque quando a gente tenta falar rápido assim igual fica mais fácil a gente ficar enrolando nossa língua e não conseguir falar direito.
Mas quando a gente fala de uma maneira um pouco mais pausada, com um pouco mais de respiro, a gente consegue sentir melhor as palavras que a gente está falando e as pessoas também conseguem entender melhor aquilo que a gente está falando. Isso tudo diminui a chance de erro. Se eu estou conseguindo falar com clareza, se eu estou conseguindo me sentir bem, me sentir segura, e estou sentindo que eu estou me fazendo ser entendida, então o nervosismo aos poucos ele vai diminuindo também. Então fica tranquila, respira, fala de uma maneira um pouco mais pausada que você vai conseguir falar aquilo que você quer. Última dica, gente, gravar vídeo não é um dom inato que você nasce, ou você é abençoado pela Glória Maria, ou você não é. Não é assim que funciona. É uma habilidade como qualquer outra. Não é porque a gente vê as pessoas aí gravando Reels e TikTok o tempo todo que necessariamente é uma coisa simples de se fazer, é algo que você já deveria saber fazer. É uma habilidade que você desenvolve com o tempo, como qualquer outra habilidade da nossa vida. Então, até que você chegue num nível satisfatório, que você olhe para o seu vídeo e fale, nossa, tá legal, você vai ter que ficar quebrando a cara. Mas o importante é que você quebre a cara, é que você vá, que você poste, que você comece a se filmar, que você comece a tentar, que você assista seus vídeos, reassista, veja o que você gosta e o que você não gosta no seu posicionamento, e aos poucos você vai aprimorando isso. Mas o importante é você começar de alguma forma e ter em mente de que é um processo e que pode ser um processo muito divertido também. E se você quiser mais dicas sobre produção de conteúdo, sobre posicionamento nas redes sociais, é só me mandar uma mensagem lá no @canal_comunicólogos lá no Instagram, que a gente pode trocar umas ideias sobre isso, viu? Beijinhos e até a próxima!